Eu li um texto esses dias e hoje me veio esse texto e eu queria ler para você. Você pode se assentar? E é uma pergunta muitas vezes no coração, no teu coração. Senhor, onde vai dar tudo isso? Senhor, será que eu consigo chegar até o fim? Será que eu vou estar pronto para o seu retorno? Será que... O que vai ser, Senhor? Ah, mas... Quantas lutas, quantas dificuldades. Um dia eu estou... Parece aquele gráfico. Um dia eu estou lá em cima, outro dia estou lá embaixo. Nessa noite o Senhor vai tirar você desse estado, querido. Desse sobe e desce. Não, Deus quer que você só suba. É degrau por degrau, dia após dia. É de glória em glória o que Deus vai te levar nesses dias. Mas depende de um coração aberto. Deus trabalha com homens que estão com o coração sedentos. Um coração aberto para as coisas de Deus. Não tem como você ficar olhando as circunstâncias. E eu lendo Malaquias, eu não vou tirar disso, fica tranquilo. Eu queria ler um texto que está lá em capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: as vossas palavras foram duras para mim. É Deus falando. Diz o Senhor: mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado e guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Ao Senhor é para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Amém? Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa é a diferença, querido. Às vezes nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, mas por que as coisas estão dando certo? Por que eles são felizes? Por que eles prosperam? Por que as coisas parecem que dá tudo certo para eles? É que você não vive a vida deles. E aqui há um lamento. E Deus começa a falar: não. Há uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, tereis dificuldades, mas tem de bom ânimo. Nesses dias, há um dia que a igreja vai passar por dificuldades. Mas é para aqueles homens e mulheres que têm bom ânimo. Aqueles que colocam a mão no arado e não olham mais para trás. É uma noite de você não olhar as dificuldades. E quando vem a opressão, vem a dificuldade, aí eu começo a falar: Deus está no negócio. Porque alguma coisa Deus quer fazer. E o diabo vai tentar de todas as formas parar. Se você pegar Daniel, ele estava clamando a Deus. E o jejum. E o que você acha que aconteceu? Oh Deus, uma resposta. Havia um clamor de Daniel. Uma resposta. E não chegava a resposta a Daniel. A Bíblia fala que o anjo, quando chega, em 21 dias, chega com a resposta para Daniel. Ele diz: Daniel, não estava fácil. Eu tentei vir, mas não consegui passar. Eu tive que buscar outros anjos para me ajudar. Aí eu consegui, cheguei com a tua resposta. Há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, querido. Por que Deus? Esse texto está dias e dias saltando em mim. Porque há uma diferença quem serve a Deus e quem não serve, mas havia um lamento no povo de Deus. Senhor, parece que eles prosperam, parece que as coisas dão certo para eles. E eles começam a fazer uma avaliação: por que está acontecendo isso comigo agora? Parece que as coisas dão tudo errado para mim. Era para mim ser feliz e eu não sou feliz. Parece que eles são mais felizes do que a mim. Mas há uma diferença quem serve a Deus e quem não serve. Por isso que o caminho que leva ao céu é estreito, querido, não é largo, é estreito. Eu creio que existe uma peneira para ver aqueles mesmos que vão passar por aquele momento.
E nesses dias eu estou levantando essa igreja. Homens e mulheres que falam, eu sei qual é a diferença servir a Deus. E eu não abandono, eu não largo desse arado, eu não olho para trás mais. Eu sigo para o alvo. Jesus, querido, tinha todo o poder. Todo o poder era dele. Ele poderia sair daquela cruz. Quando começou os açoites, quando ele foi entregue, ele poderia dizer, não, eu não vou fazer isso. Isso não é para mim. Eu não vou fazer. Ah, se ele olhasse para mim e para você, queridos, com o meu erro, com meus defeitos, com as minhas manias, se ele olhasse para a nossa podridão, mas ele não olhou. Ele olhou e falou assim, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus. Aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus. Ele olhou assim. Ele olhou para você e falou, vale a pena. Vale a pena. Mas o povo fazia um lamento aqui, mas Senhor, ora pois nós reputamos por felizes aos soberbos, também os que cometem iniquidade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. E parece que as coisas não acontecem. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Quem teme a Deus aqui, querido? Você não pode servir a Deus de medo de ir para o inferno. Sabia? Que o inferno não foi feito para você. Não é para você o inferno. Tema a Deus nessa noite. Eu sei que Ele vai vir, como eu li Lamentações agora há pouco. A misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs. Por que eu estou falando isso para você? Porque é uma diferença em quem serve e quem não serve. Você já ouviu falar? Aquele cara que diz assim, eu servia a Deus, eu não servia a Deus, parece que as coisas eram tudo fácil. Mas o dia que eu passei a servir a Deus, as coisas ficaram tão difíceis. É o que o povo estava falando aqui. O Senhor não está vendo, Senhor, o que eles fazem, parece que eles são mais felizes. As coisas do mundo vão passar, querido. As coisas do mundo passam. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu comecei a olhar ontem um funil assim. É o que Deus vai fazer nesses dias. E eu vou dizer para você, não coloque abandonado, não olhe para trás, olhe para frente. Fala, não, está difícil, mas eu vou olhar. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que amanhã Ele vai se manifestar na minha vida, essa noite Ele vai se manifestar na minha vida. Essa é a nossa esperança todos os dias, todas as horas, querido. Ah, Senhor, mas eu não estou sentindo nada aqui, mas Ele está aqui, querido. Ele está aqui, não fique aquém quando o Senhor estiver num lugar como esse. Ele veio aqui. Ele veio aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. E você diz, ah, mas como Ele está aqui? Ele está aqui nessa noite. Cadê Ele? Abra o teu coração e você vai sentir uma brisa suave. Por muitas vezes o diabo vai dizer para você que você não vai conseguir nada na sua vida, que é para você desistir, que é para você desistir. Pare. Para que ficar assim? Não adianta. Olha só, está dando tudo errado. Não está dando tudo errado, está dando tudo certo, querido. Está dando tudo certo. É que você não consegue contemplar o que Deus está preparando nesses dias para a sua vida. Aliás, a coisa na sua vida, se Deus pudesse mostrar nessa noite, você não suportaria. Você não suportaria. Jesus sabia qual era o propósito que Ele estava na terra. Mas Ele não sabia daquele momento que Ele ia falar, Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice. E alguns homens dizem que, alguns estudiosos dizem que naquele momento Deus tapou os seus ouvidos, se é que Deus tem ouvido. Que Deus não olhou para Jesus.
E quando ele fala aquele momento é porque ele estava sozinho. Então ele passou a mesma agonia que você passa, querido, quando você diz: Senhor, cadê o Senhor? Mas ele está aqui, ele está nos visitando. Ele falou que onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele não estaria, eu estarei. Isso quer dizer que na sua casa você faz um culto, ele está lá. Ele está lá. E por que nós não fazemos um culto em casa? Porque daí a gente tem que ter toda essa logística, todo esse negócio aqui. Eu tenho que fazer toda essa liturgia. Você não precisa de liturgia para tocar os céus, não precisa. Você precisa só abrir o teu coração e você sentir a presença de Deus. Nós não podemos ficar parados e falando: Deus, olhando os perversos. Senhor, mas por que acontece isso com ele e comigo não? Parece que as coisas deu certo para ele e para mim não. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe, nessa noite Deus quer impactar o teu coração, Ele quer mexer com você, querido. Não tem sentido você se reunir num lugar como esse, simplesmente porque domingo tá calor, tem muita gente se abanando, né, Lô? Ai, domingo eu poderia ir fazendo tantas coisas. Não, mas você veio aqui porque você entendeu o que Deus fez na sua vida. E você pode olhar e falar: olha o que eu era, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez na minha família. Olha o lamaçal de pecado que você estava, querido. Há uma luta nessa noite para o diabo parar a sua vida, mas também o céu está dizendo: não pare, não pare, porque eu estou contigo, eu te fortaleço. Há uma luta constante. É um alerta que eu estou dizendo para comunicar, passar para você nessa noite. Não pense você que os dias, não, amanhã vai estar. Não, tem luta todos os dias, até ele voltar. Mas eu tenho que passar por essa luta, por esses momentos. E eu sei que algo está sendo projetado no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Algo está acontecendo sobre a sua vida, mas eu não posso dizer para você o que é. Eu não tenho como ver. Os homens na Bíblia eles não estavam vendo algumas coisas, mas eles estavam adorando a Deus. Noé, quando estava construindo aquela arca, era um louco. Para o tempo dele era um louco, mas ele continuou construindo. Falaram um monte para Noé, mas Noé continuou firme, até que veio as águas, até que aquele povo foi todo destruído. Eu vi Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus aqui? Não tem como você servir a dois senhores, ou agrada um e desagrada o outro. Nós precisamos nessa noite entender o nosso papel. Eu não creio numa igreja mais que ela chega e fica: tá bom, ouvindo o culto, ai que gostoso. Não, alguma coisa tem que mudar em nossas vidas, queridos. Alguma coisa tem que mudar. E eu sei que vai vir dias difíceis, de lutas. E homens e mulheres que permanecer firmes verão qual é a diferença de quem serve e quem não serve. Amém? Essa é a diferença. Sabe, queridos, nada pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma questão financeira não pode. Uma briga no lar não pode. Uma simples doença não pode. Algo que não deu certo. A gente nunca consegue olhar as coisas que não deram certo porque foi provisão de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. E nós falamos: Deus, controla a minha vida, cuida da minha vida. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós falamos: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, por que eu estou passando por isso? Mas você não disse: Deus, o Senhor está no controle. E fazemos a oração no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
E depois nós questionamos Deus. O que está acontecendo? Há uma diferença nesses dias, aquele que serve e o que não serve. Você verá. Quantos que serviam a Deus e hoje não estão mais aqui? Não tem o privilégio, querido, que você tem. Se você pudesse olhar, quantos que nessa noite queriam estar no teu lugar e não estão? Quantos estão afundados no lamaçal do pecado? Esses dias, depois de anos, eu encontrei um primo meu no Face. Anos e anos, que faz uns 17, 18 anos. E lá ele tinha adicionado os amigos dele. E esses amigos eram da infância. E eu comecei a olhar no acampamento que a gente foi de retiro da igreja. E aquele pessoal, e esse aqui morreu, e esse? Esse ninguém sabe, esse aqui está longe do caminho do Senhor. Esse não aguentou. E um dia eu estou lá em Itajaí, tinha um rapaz do 9 graus lá que toca. E eu comecei a conversar com ele. Ele falou, meu nome é Júnior. De onde você é? Ele começou a falar, ele era da mesma cidade. Mas ele era menininho de tudo e tudo. Provavelmente nós fomos para um acampamento junto, provavelmente nós frequentamos uma escola dominical. Eu fiz uma pergunta a algumas pessoas e falou, não sei mais onde estão. Porque muitos daqueles não aguentaram. Começaram a olhar para as pessoas do mundo. Ele está dando certo. É melhor servir lá fora do que aqui. Olha só, ele está dando tudo certo para ele. E nada acontece. Eles casam, deu tudo certo o casamento. Eles viajam, eles têm tudo e eu não tenho nada. E alguns caíram nessa mentira do diabo. Um dia o professor disse que nos céus nós vamos ter surpresa com as pessoas que vão estar lá. Aqueles que você nem imagina. Aqueles que você nem imagina, eles vão estar lá. Porque eles entenderam e permaneceram firmes. Eles entenderam qual é a diferença de servir a Deus. É por isso que Deus procura nesses dias verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não cantores, adoradores. Quem toca? Não, você é um adorador. Você é um adorador. Não importa as circunstâncias que aconteceu na sua vida, o que aconteceu de errado na sua vida, querido. Entenda. Você verá no final quem serve e quem não serve a Deus. Qual é a diferença? Para pensar comigo. Quem você era? Olha o que ele fez com você. Olha de onde ele te tirou. O estado que você estava. Mas ele olhou para você e falou assim: eu amo você mesmo assim. Muitos desses dias eu vi uma palavra ontem. Um pastor profeta. Ele vai vir aqui. Aqui ele falou que o lugar que Deus mandou ele vir foi aqui. E ele falando um pouquinho assim do mundo espiritual, do que está acontecendo. O que está acontecendo em Curitiba. O que está acontecendo em Curitiba? Pensa que és rica. Pensa que és rica. Nós precisamos esses dias voltar à essência, voltar ao primeiro amor. E eu vi uma frase bem legal ontem: voltar ao evangelho nativo. Quem ouviu essa frase? Vocês não ouviram? Evangelho nativo. O evangelho de resgatar as pessoas na rua, de trazer os perdidos da rua, de você evangelizar nas ruas, de você orar nos hospitais. O evangelho é aquele que você vai sujar os pés. Eu e o Rodrigo estavam indo para o culto e arrebentou a minha havaiana. Ele já estava sem. Ele está descalço hoje, mas nós compramos uma para nós, né, Rodrigo?
E eu falei, vamos descalço. Vamos descalço hoje. E nós fomos até o Max, perto da igreja. Mas daí nós fomos comprar uma Havaiana, né? E nós ficamos falando, ué, por que não ir descalço? Ai, que vão pensar alguma coisa de nós. Chegamos lá, ouvimos uma mensagem. Voltar ao evangelho nativo. É tempo de sujar os pés. De ir pelas ruas. Resgatar o perdido. Evangelizar para aquele que precisa de uma palavra. Eu quero dizer algo para você. Tem muita gente precisando de uma palavra. A gente não pode mais brincar de igreja, de reuniões. Eu não tenho nada para oferecer para você. Produzir algo que para você, fazer reuniões e reuniões, não tem como. Não tem como dizer para você, não, nós vamos fazer algumas coisas para alimentar o teu ego. Não tem como. Eu quero dizer para você que eu creio numa igreja de homens e mulheres que realmente vão impactar, vão transformar uma cidade. Homens e mulheres que entendem que é servir a Deus. E que estão dispostos a pagar um preço para que isso aconteça. E que estão dispostos a perder a sua vida, a sua forma de viver. Não você morrer hoje, mas perder a sua vida para depois encontrá-la. Que seja disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque nós oramos a oração do Pai Nosso, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Mas depois nós tiramos, não faz a minha e não a sua. Faz a minha e não a sua. Eu vou dizer algo para você. Jesus não morreu na cruz para fazer a sua vontade. Ele morreu na cruz para fazer a vontade do Pai. Ele não morreu para fazer a sua vontade. Nós estamos pegando Jesus e botando na cruz e dizendo, Jesus, o Senhor morreu na cruz para fazer as minhas vontades. E nos ensinaram que nós temos que ir lá e Deus tem que nos dar, me dá aqui a minha bênção. O Senhor precisa me dar a minha bênção. O Senhor tem que me dar a minha bênção. Eu preciso, se o Senhor não me der, se o Senhor não me der uma esposa, e quem diz que Deus quer que você case? Se o Senhor não me der um carro, e quem diz que Deus quer te dar um carro? Quem diz que Deus quer te dar um carro? Ah, se o Senhor não fizer isso, querido, é a noite de você rever algumas coisas na sua vida. Tem algumas coisas que você está fazendo, mas está fazendo por sua força e do seu jeito, não no de Deus. Você precisa nessa noite entender o que Deus quer para a sua vida. E quando eu lembro disso, eu vou lá em Jonas. E eu vejo o texto de Jonas e eu começo a ler. E eu falo o preço daqueles que desobedeceram ao Senhor, o preço que pagam. Por não ouvir a voz de Deus, por ficar correndo das coisas de Deus, ou ficar inventando desculpa. E quando um homem ou mulher entende o seu chamado, não adianta, querido, você pode trabalhar, eu nunca disse para você deixar de trabalhar. Há uma confusão nas pessoas, eu vou largar tudo e vou fazer a obra. Não, querido, muitas vezes você não vai fazer isso. Você vai estar trabalhando e fazendo a obra. Vai estar trabalhando e cantando ao Senhor. Você vai estar trabalhando e vindo à igreja e ajudando as pessoas e trazendo. Mas você não vai ficar integral. Mas há pessoas que têm que fazer alguma coisa porque você não foi chamado simplesmente para ficar sentado numa cadeira. E aliás, esses dias eu falei que se eu pudesse eu trocava essas cadeiras por umas madeiras redondas assim, para ficar bem desconfortável. Porque quanto mais confortável fica, você começa a acostumar e diz, ah, que bom, cara. Que gostoso, tudo que eu queria. Eu acho que daqui um dia nós vamos fazer um culto sem as cadeiras. Traz uma água para mim, Wesley, fazendo um favor. Secou o radiador. E nós vamos tirar as cadeiras, vamos ficar todo mundo aqui de pé, sentado. Evangelho nativo. É o que precisa. Eu ontem só chorei porque eu também preciso mudar algumas coisas na minha vida. E vai exigir algumas coisas da minha vida.
Eu não vou fazer as minhas vontades, tenho que fazer a vontade de Deus. Irmãos, e o quanto custa fazer a vontade de Deus? Nós precisamos fazer. E quando eu falo em Jonas, obrigado, Wesley. Quando eu falo de Jonas, você já leu com certeza essa história várias e várias vezes. No capítulo 1 fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O clamor de Deus sobe até ele, mas a malícia também sobe. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Olha para o irmão do lado e fala assim: não fuja, irmão. Fala, não fuja, irmão. Fala, não fuja das coisas de Deus. Fala direitinho que nem crente, não fuja das coisas de Deus. Não dê mais desculpa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar, querido. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Davi, quando ele pecou com Betseba, ele falou no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, senão eu morro. Sabia que nesse dia nós vamos ter que começar a citar o Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, senão eu morro. Eu tive uma madrugada que disse que eu fiquei 2 anos longe do caminho do Senhor. E eu morava em São José dos Pinhais. E eu lembro que eu teve uma madrugada que eu estava longe do caminho do Senhor. E o Espírito Santo de Deus me pegou de tal forma naquela madrugada que eu só chorava. Você pode perguntar para a Inês. E ela perguntava, por que você está chorando? Eu falei assim, porque eu estou com medo de perder a presença de Deus. E ela não conhecia Jesus. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei, a presença de Deus, essa é a presença de Deus. Eu não quero perder. E eu falei, você vai entender um dia. O dia que ela entregou a vida a Jesus, ela chorou. Da igreja onde eu era até São José dos Pinhais, ela chorou. Ela falou, agora eu entendi. Eu falei, isso, essa é a presença de Deus. É isso que eu não queria perder. É isso que eu não queria perder. É isso que eu não queria perder. Mas Jonas faz o que? Ele foge, ele vai para dentro de um navio. O primeiro ato dele é uma desobediência, porque Deus falou para ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, Deus falando para ele. E Deus fala, se dispõe e vai a Nínive. Nínive é uma cidade cruel, um povo cruel, desalmado, com um coração ruim, matavam mesmo, e Jonas falou, não, eu não vou para lá. Mas a gente faz umas coisas, a nossa desobediência, querido, gera um desconforto na nossa família, naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você sabia disso? Que quando eu não entendo o chamado de Deus, quando eu reluto pelas coisas de Deus, a minha família paga o preço. As pessoas que estão ao meu redor sofrem. Eles sofrem porque eu não estou fazendo a vontade de Deus, e eles começam a sofrer ao meu redor. Jonas aconteceu isso. Ele se lançou, comprou a passagem, entrou no navio, e sabe o que ele fez? Fugir da presença de Deus. Ele se enfiou no porão do navio. Até quando você vai fugir daquilo que Deus tem para a sua vida? Até quando vamos dar desculpa? E dizemos, não, Senhor, hoje não dá. As tuas lutas, querido, não é comparado com aquilo que Jesus passou na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas doenças. As pisaduras que ele sofreu foram por mim e por você. Foi por mim e por você. Então nós não temos o direito de desistir. Eu sou um escravo por escolha. Eu escolhi ser escravo do Senhor. Tem mais alguma que escolheu ser escravo do Senhor? Se isso está te pesando nessa noite, querido, eu quero dizer algo para você. Se você não entender, não levante sua mão. Eu me fiz escravo. Você tem que se fazer escravo, para você entender o que Deus tem para a sua vida. Senão você vai ficar a vida toda lutando. Ai, Deus, será que é isso? Não, é isso sim, Deus.
E de vez em quando você vai falar: Deus, não importa o que vai acontecer, mas eu vou me lançar. Eu vou me lançar, Senhor, eu vou andar. Um dia o Rodrigo chegou para mim lá na chácara e falou assim, ligou para mim numa terça-feira: eu vou sair do meu emprego, vou fazer a vontade de Deus. Eu falei assim, ele ficou louco. O mais louco foi o Du, que fez uma outra loucura, falou assim: terminou o tempo, eu vou ficar mais um tempo. E ficou mais um tempo, ficar mais um ano. Eu falei, meu Deus. E mais um ano, e já fez 3 anos, né, Du? E eu vou dizer para você, ele não fez nada errado, ele fez tudo certo. Porque aqueles que fizeram, andaram com ele, hoje não estão mais. Ele está aqui hoje casado, com a Lô, né, Lô? Orando aqui do lado. É um desespero. Ele falou, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não vou fugir. Ele falou, cansei de andar assim, cansei, termina um tempo e sai. Mas Jonas não, Jonas decide ir para o fundo de um porão e se esconder lá, aqui ninguém vai me achar. Fala pro irmão, Deus te achou nessa noite, querido. Fala forte assim, que nem crente, avivado, assembleiado, sei lá o que você... Fala para esse Deus te achou, irmão. Não adianta você se esconder da presença de Deus. E quando ele entra naquele navio, ele vai para aquele porão, ele deita. Sabe, querido, uma coisa que eu ouvi as pessoas falando é que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus pesa a mão dele sobre a pessoa que está longe dos caminhos dele. Ele pesa a mão dele. Sobre aquele que não quer fazer, há um peso de Deus. A mão de Deus, sim, vem o peso. Por que vem o peso? Porque Jonas entra naquele lugar e começa a agitar o mar. Ele vai querer fugir daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu não vou fazer. Vou fazer as minhas vontades. E a Tarsis era um lugar, era um comércio. Era gostoso, Tarsis, nossa, que tinha praia. Loja, shopping. Não sei se tinha, essa é a minha parte. Eu alterei aqui um pouquinho. E Jonas falou, tudo de bom. É para lá que eu vou. Nem tudo que você quer fazer, querido, é a vontade de Deus. Você tem que falar, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Porque a sua vontade, qual era a sua vontade há uns anos atrás, querido? Prostituição, mentira, inveja, ciúme, facção, dissensão. Obras da carne. Droga, bebedice, prostituição. Era tudo isso. Então você não pode mais querer fazer a sua vontade. Faça a vontade de Deus. É por isso que as coisas não dão certo, porque a gente começa a querer fazer a nossa vontade. E não tem como você servir a 2 senhores. Não adianta você querer servir o mundo e a Deus. Você não pode ser quente. Você ou é quente ou é frio. Você não pode ser morno. Um dia eu quero estar com Deus. Outro dia eu quero estar no mundo. Não tem como. Ou você se lança nessa noite no rio do Senhor, querido. Eu vou dizer algo para você, é fato. É fato. Você vai ficar nesse marasmo, vai ver as coisas de Deus passar. Jonas se enfiou dentro do navio e o mar se agitou. Deus faz o controle de tudo. E começou a se agitar aquele mar. E eles sabiam da história de Jonas. E eles mandaram chama Jonas. O que você fez conosco? E não adianta, porque eles lançaram a sorte. Eles jogaram as bagagens e nada. E o navio estava para afundar aquele barco. Aí eles pegam Jonas, traz Jonas e falam, Jonas, por que você fez isso com a gente? Se você não estiver no centro da vontade de Deus, querido, você atrapalha os outros. Sabia disso? Você atrapalha os outros. Você não faz e não deixa os outros fazer. E esse espírito ronda a igreja. Tem gente que não faz e não deixa os outros fazer. Tem gente que só fala e não faz. Eu não creio mais numa igreja onde as pessoas só se reúnem num culto, num domingo e numa quinta e tá bom. E só vivem naquelas coisas almáticas. Não tem mais como. E Jonas era almático. O que vai ser de mim? Esses caras são cruéis, eu não vou.
Ele preferiu fugir da presença de Deus. E quantas vezes as pessoas fogem da presença de Deus e falam: Deus, cadê o Senhor? Você fugiu da presença de Deus. Então não bota a culpa em Deus. É você que tem corrido dele. Nesses dias a igreja se lança nos braços do Senhor, querido. Senão você vai ficar assim, paradinho, só vendo as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Na vida dos outros e na sua não. E Jonas, quando é tirado de lá, eles falam assim: vamos lançar sorte. Sabe quem caiu? Sabe aquela roletinha que você ia lá no circo lá, eu ia assim, você ia para ganhar dinheiro, você pegava aquela roletinha, você botava R$1 e não dava em você? Pois é, Jonas, ele fez aquilo. E sabe onde parou a setinha? Eles jogaram a sorte e deu pra... É você, Jonas. E Jonas, então me joga. Sou eu o culpado. Eles jogaram e o mar acalmou. Eu não sei o que você está esperando nessa noite para entender aquilo que Deus tem para a sua vida, parar de dar desculpa. Porque Jonas deu um monte de desculpa, mas sabe o que aconteceu? Ele foi lançado no mar, foi parar dentro de uma barriga de um grande peixe. Às vezes nós vamos estar lá no fundo do poço. Bem no fundo do poço, querido. Mas bem sujo de novo no lamaçal do pecado. Para você de lá reconhecer: Deus, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer o que o Senhor me mandou. E quando eu começo a ver a história de Jonas, eu olho para mim. E eu lembro que um dia eu estava dentro do hospital esperando um resultado do meu filho, do acidente. Eu estava lá e eu falei: Deus, se o Senhor livrar o meu filho, eu nunca mais murmuro para fazer a tua obra. Às vezes Deus vai ter que nos levar assim. Deus vai ter que tirar algumas coisas de nós, querido. Porque elas têm mais valores do que Deus. Tem mais valores do que Deus. E nós confundimos uma coisa: agora nós somos livres. Não confunda a liberdade de Deus com libertinagem e irresponsabilidade, queridos. Somos livres, mas nós temos responsabilidades. E lá naquele fundo daquele mar, dentro da barriga de um peixe, o mais fundo que ele poderia estar, ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer. Eu preciso fazer o que o Senhor mandou. E nessas horas a gente faz umas orações, fala: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, aí Deus tira, você esquece. Eu nunca mais, mentiroso. Pecamos 2 vezes porque continuamos fazendo as mesmas coisas. Ontem eu conversava com o Jackson, ele falava o seguinte: Deus vai perdoar o teu pecado sempre. Agora você precisa saber a iniquidade. A causa do pecado é a iniquidade na sua vida. A causa de Jonas estar dentro da barriga de um grande peixe era a iniquidade de uma cidade. O texto, o capítulo 1, versículo 2 diz assim: porque a sua malícia subiu até mim. A iniquidade daquele povo. E Deus falou: Jonas, dispõe-te, vai até lá. Nessa noite Deus está dizendo: dispõe-te nessa noite. Faz aquilo que eu tenho te mandado, fazer a minha vontade, não mais a sua. Se as coisas estão dando errado, se você está se frustrando, querido, é porque você está fazendo a sua vontade e você não consegue. Tudo que você fizer vai dar errado. Só lamento dizer para você, mas vai dar errado. E quanto mais você procurar essas coisas, mais você procurar, enquanto você não está no centro da vontade de Deus, vai dar tudo errado. E você cai, levanta e vai estar frustrado. Ai, acorda de manhã, está em luta de novo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ó vida, ó azar, quero morrer. Outro dia quer casar, outro dia não quer mais. Uma hora ama, uma hora não ama mais. Essas são as crises de estar fora do centro da vontade de Deus. Sabia disso? Será que Jesus morreu na cruz? Você até duvida. Esse é um espírito maligno. Aquele espírito suicida: vai me matar, Deus. Covarde. Quando a gente quer se matar, porque a gente é covarde.
Elias fez isso, ele queria a morte. Eu quero morrer porque é mais fácil morrer do que fazer a vontade de Deus. Aí que Deus fala para ele: não, Elias, levante. E ele se esconde numa caverna. A caverna não era para ele. E Deus tem que se manifestar na vida dele. Ele sai dali para fazer o que Deus tem mandado. Mas voltando a Jonas, ele reconheceu. Dentro da barriga do peixe ele reconheceu. Ali bateu arrependimento em Jonas, queridos. Eu estou contando a história de Jonas para você. Às vezes nós não conseguimos visualizar o que Deus vai fazer. Ah, você não sabe. Oh, Jesus. Você não sabe o preço que foi pago na cruz por você, querido. Senão você faria o que Deus mandou você fazer já e você não fez. Você tem adiado. Algumas pessoas, eles vivem numa balança, um dia de Deus, porque eles não entregam tudo nas mãos de Deus. Tudo. É uma noite que você não pode entregar parcial as coisas na mão de Deus. Não tem como você entregar as coisas parcial na mão de Deus. É toda a sua vida. Jonas reconheceu, houve um reconhecimento, se arrependeu, falou: Deus, me tira daqui, e Deus tirou ele de lá. E é engraçado que depois você vai em capítulo 3 e você vê o que acontece. Jonas começou a andar, a pregoar, e houve um arrependimento. O capítulo 3 fala assim no versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre as cinzas. Arrependimento. E fez proclamar e divulgar em Nínive, porque nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Quando nós entendemos o chamado, aquilo que Deus tem para nossas vidas, uma cidade é transformada. Homens e mulheres são transformados, grandes, pequenos, velhos, novos, são todos transformados. E se você conseguisse ou pudesse pelo menos tentar falar com Deus nessa noite: o Senhor quer de mim, Deus? Eis-me aqui. Não espere as coisas ficarem numa situação de você ter que ficar no fundo do poço. Quantas pessoas dizem: Senhor, o meu tio, ele morreu de AIDS, queridos. Ele brincou com Deus. Ele brincou com Deus. Ele brincou com Deus. Ele era da igreja do Reteté, ele brincou com Deus. Ele foi brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com Deus. Até o dia que uma doença pegou ele e morreu. E sabe como meu tio pediu perdão para Deus na porta da igreja? Meu pai estava lá, levou ele lá na porta, ele não conseguia sair do carro. E lá da porta o pastor viu ele. E de lá do carro, da frente da porta, ele levantou a mão e falou: Senhor, me perdoa. Aí ele contou o que aconteceu na vida dele. Nessa noite é uma noite de arrependimento daquilo que você tem feito, daquilo que você tem deixado de fazer. Se arrependa nessa noite e volte às primeiras obras, aquilo que Deus mandou você fazer, querido. O mundo está muito fácil, querido, oferece tantas coisas, mas tanta coisa. Se você bobear nessa noite, você volta às velhas práticas. As velhas práticas. Deus, eu venho à igreja, não sinto nada. Não é você que tem que vir aqui, querido. Nós vamos estar aqui em intercessão, proclamação. Nós vamos estar aqui adorando a Deus. Sabe para que isso? Porque eu senti que às vezes as pessoas querem vir à igreja. Eu vou ver o que ele vai falar. Beleza, não, o que eu não vou falar, não. O que você vai sentir. Nós viemos cultuar a Deus aqui no coletivo. Eu só compartilho uma palavra de Deus com você. Mas se você não entender o que Deus tem para a sua vida, se você não abrir o seu coração, vai ser como eu falar para as pedras. Fala e não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. Fala para o irmão do lado: obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Fala para ele.
Jonas se arrependeu, voltou a Nínive, pregou. Nínive se arrependeu e Deus livrou a destruição daquela cidade. Se eu quero dizer para você nessa noite com essa palavra, que essa cidade está esperando uma manifestação sua, querido. Essa cidade está esperando uma manifestação sua. E o que você está fazendo? Aonde você está? E o que você tem feito com aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou em você? Essa cidade não está esperando uma igreja modelo, uma igreja grande. Ela está esperando os verdadeiros adoradores. Comece a olhar nessa noite que essa cidade precisa de verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que vão se dispor, deixar as suas vontades e fazer a vontade de Deus. Deixar as suas vontades e fazer a vontade de Deus. É para isso que Jesus morreu na cruz. Não é para satisfazer os seus desejos, querido. É para você fazer a vontade do Pai também. É para isso que Ele morreu na cruz. Tarsis, ir a Tarsis significa deixar as coisas de Deus para trás. Tudo aquilo que Deus falou no seu ouvido. Ir a Tarsis significa morrer espiritualmente e não ver uma cidade transformada. Sabe, Tarsis tinha tudo de bom, querido. Tudo que Jonas precisava era estar em Tarsis. Comércio. Bem de boa, não tinha briga nenhuma. Para quê? O que eu vou fazer? Deus está chamando nessa noite os verdadeiros adoradores, queridos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ontem eu fiquei com indignação, porque às vezes as pessoas só têm luta, elas nunca vêm contar a bênção. Ai, tá difícil. Mas o que você faz, irmão? O que você faz? Sabe, por muito tempo eu fiquei procurando pessoas para orar por mim. Um dia eu descobri que as pessoas oravam e não adiantava, porque eu que tinha que criar vergonha na cara e começar a orar. Eu que tinha que mudar a minha forma de agir. Eu tinha que ler a palavra, eu tinha que me converter dos meus maus caminhos, aonde eu andava, o que eu fazia, dos meus pensamentos. E eram podres, irmãos. Eu não tenho vergonha, porque o diabo não tem mais nada contra a minha vida. Eu não devo nada para ele. Mas eu cansei, queridos, de ir na igreja e sair para uma balada. Esses dias as meninas estavam aqui, eu contei aqui. E o irmão que eu vi na balada, que eu ia pregar o evangelho para ele, quando eu vi, ele entrou na mesma balada. E eu falei que ele falou, se eu te visse lá na balada, eu nunca mais. Eu queria ser crente. E ele estava aqui almoçando comigo e deu risada, é convertido hoje. Ele falou, Nilson, eu te vejo aquele dia. Eu falei, meu Deus. Através dele a esposa se converteu, as filhas hoje são tudo convertidas, a família dele se converteu. Mas eu tomei vergonha na cara, queridos. Eu parei de, ai meu Deus, ai não dá certo, ai meu Deus, tudo é ruim. Tudo. Querido, olha o que Deus fez com você. Se você puder escrever num papel quem você era 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, e as coisas estão mudando, coloca num papel, escreve e fala, Deus está aqui. Começa a colocar, você vai ficar com vergonha do que Deus fez na sua vida já. E você vai parar de dar desculpa. E vai começar a fazer o que Deus tem te mandado. Hoje eu estou indignado assim, querido. Estou pregando aqui, mas eu estou indignado. O que eu queria hoje mesmo, eu estou falando do meu coração aqui mesmo. Eu queria apagar essas luzes e ficar cantando aqui para Deus, adorando a Deus só. Não falar de Jonas, de um homem que tem um chamado e foge dele. O reino dos céus não é feito de homens e mulheres covardes, é de homens e mulheres que saibam o que querem. De corajosos, não de covarde. Porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus também. Os mentirosos também não. Os medrosos também não. Essa palavra só chegou até nós porque homens foram corajosos, perderam a sua cabeça, perderam as suas vidas. Jesus perdeu a dele, por mim e por você. De repente você fica parado, meu Deus, para que o cara está falando isso? É porque eu estou sentindo isso em mim. Um despertamento, nós vamos ter uma reunião amanhã para evangelismo da Copa. Eu quero dizer algo para você, nós começamos esse lugar aqui. Eu comecei porque um dia eu parei bem nesse lugar e falei, Deus, eu não quero cuidar de igreja, eu quero cuidar do projeto, eu quero cuidar dos meninos da chácara, é bem melhor.
De vez em quando dá uma dor de cabeça pra gente, mas é melhor. É melhor, sabe por quê? Porque o cara, quando ele quer mudança, ele se dispõe para uma chácara e ele fala, eu estou aqui, eu quero mudança. O problema é o crente que só vem na quinta e no domingo e disfarça que quer mudança. Isso é um problema, eu não queria isso para mim. Mas um dia eu estava aqui, eu peguei a chave desse barracão bem aqui, em frente a essa caixa. Deus falou, esse lugar eu preparei para você. Eu falei, eu não quero esse lugar para mim. Ele falou, mas é aqui. Para você ativar pessoas que estão morrendo. Tem gente que está morrendo, querido. Sentiu um monte de coisa, não sente mais. Amava e não ama mais. Não ama nem a vida. Tem gente deixando o diabo falar coisas na sua cabeça. Pessoas ouvindo coisas que eles não ouviam mais. Pessoas que estavam convictas e agora mudou de ideia. Era tão convicto e mudou de ideia. Amigos das antigas começaram no ouvido dele também. Eu vou dizer algo para você. Guarda o teu ouvido, guarda o teu coração também. Que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele está esperando só um momentinho para atacar. Eu quero dizer para você, querido, para te ajudar não aparece ninguém. Para te enfiar no buraco aparece um monte. Parece um monte. Guarda o teu coração nesses dias. Deus quer usar a sua vida. Não faça como Jonas, se esconda, fuja, não espere chegar no fundo do poço. Aí agora eu vou, Senhor. Não espere cair, volta nos mesmos pecados. Agora eu vou, ai, Senhor. Não, querido, o diabo está fazendo isso mesmo. Ele quer que você perca o tempo com Deus. Ele quer parar a tua vida com Deus. Ir a Nínive nessa noite significa fazer a vontade de Deus. Não importa o que vai acontecer. Deus é comigo. Não importa o que vai acontecer, querido. Deus está contigo nessa noite. E a minha pergunta, para encerrar esse texto que eu li para vocês, e a gente fazer a nossa ceia, o Senhor. Por que você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida? Você está com medo do quê? Qual é a desculpa que você vai dar? Sabe, querido, eu vou dizer algo para você. Você pular, se arrepiar, chorar, é bom. Mas não adianta nada se não tiver um coração mudado. Não adianta nada se você não tiver um coração transformado. Não adianta. O que Deus quer é um coração transformado. Não adianta mais você ficar com as mesmas histórias de 5, 6 anos atrás. A mesma coisa. A mesma vidinha. A mesma vida. Deus quer mudar a sua vida. Você precisa entender isso nessa noite. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade. Sabe por que as coisas dão errado? Porque você está pela metade. Tem coisas nessa noite que você precisa colocar na mão de Deus tudo. Tudo esquecer, vai dormir, esquece daquilo. Fala, Deus está nas suas mãos, eu não mexo mais. Não comece a dar o seu jeitinho. Não comece a dar o seu jeitinho. Deus quer mudar a história de cada um de nós aqui nessa noite, querido. A minha e a sua vida. Esse ano eu falei, agora nossas férias acabaram hoje. A partir de amanhã nós começamos reunião de evangelismo, adoração, proclamação, nós vamos para a rua. E como levar um soldado ferido, um cara que não sabe o que quer, uma mulher que, eu acho que eu quero, e não vai fazer nada da sua força, querido. Não faça nada da sua força. Há vidas esperando por uma palavra sua. No seu trabalho, na sua faculdade. E o que você tem feito? Tem dado desculpa. Ai, Deus. Eu ouso dizer para você que Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. E você está cuidando das coisas de Deus? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos que andavam comigo e hoje já não andam mais? Quantos daquela foto que eu olhei 17 anos atrás e não estão mais? Alguns tocando no mundo.
Homens que cantavam na igreja, falavam, meu Deus, eles tocavam, era lindo. Eles tinham testemunho de vida. Querido, um dia eu fui no lugar, eu estava longe do caminho do Senhor. Na mesma noite morreu um cara que a gente estava da mesma escola dominical, participava da mesma igreja. Morreram em 4 naquela noite. Eu estava no mesmo lugar. E a morte desses 4 meninos, pelo fato do pecado de estar escondendo, sabe o que aconteceu? Desviou muita gente. E essa foto que eu estou falando para você foi em função disso. De um homem que estava lá cantando, uma menina que estava lá cantando, em pecado. Às noites elas saíam. Eles saíam. E desviou. E eu olhei aquela foto, 17 anos atrás, e falei, Senhor. E eu comecei a chorar, olhando aquelas fotos. E eu estou aqui. Eu falei, Deus, por que o Senhor me escolheu? Deus quer mudar a tua vida nessa noite, querido. Eu não quero ser uma igreja só por ser aqui, só uma denominação aqui, mais uma. Não, não quero não. Eu não quero, tem coisas que a gente fala. E você lê a Bíblia e fala, Deus, mas está aqui. Se você ser curado nessa noite, irmão. Se você pudesse olhar as pessoas que estão ao teu redor, elas estão sofrendo porque você não está. Isso não, eu não estou jogando um fardo sobre suas costas, isso é uma palavra. Porque Jonas estava dentro do navio. E o fato de ele estar no lugar errado, na hora errada, no dia errado, aqueles homens iam morrer. Eles só não morreram porque Jonas reconheceu. Eu sou esse cara. Tua família está esperando uma palavra sua, querido. Seus amigos estão esperando uma palavra sua. Aí ele vai ficar dando desculpa. Ai, na minha casa ninguém se converte. Que testemunho você tem dado? Ai, na minha casa ninguém me dá crédito. O que você tem feito? Oh, desculpa, é meio... Eu estou falando de chamado, mas mistura aqui, né? Porque todo mundo gosta de vir à igreja. Eu quero fazer a obra. Mas o testemunho é zero, querido. Cadê o compromisso com as vidas? Cadê o compromisso com a sua família? Com a sua casa? Cadê a sua responsabilidade? Eu não me importo, querido, de fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, sim. E desculpa eu falar para você, se você não quiser, querido, eu faço do mesmo jeito sozinho. Um dia alguém perguntou como é que se toca a chácara. Eu falei, eu sempre fiz isso, irmão. Não é uma igreja grande que me dá dinheiro, não dando dinheiro, eu não vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. E quem faz? Tem um monte de gente que gosta de ver a igreja. Gosta, que palavra. Mas não quer fazer nada, querido. É a noite de você ser curado. É a noite de você parar de se esconder daquilo que Deus tem para a sua vida. E desculpa, vou falar algo para você. É a noite de você criar vergonha na cara, irmão. É a noite de você criar vergonha na cara. Fala, Deus, eis-me aqui, Senhor. Jogar esse lixo que está atrapalhando você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Há chamados aqui, eu não posso ver aqui pessoas que só vêm aqui só ouvir só uma palavra, um louvor. Não, aqui tem chamados, querido. Homens e mulheres que vão destravar outros homens e outras mulheres. Há homens e mulheres aqui que precisam levar uma palavra para uma prostituta. Mulheres aqui, quem vai levar? Há moradores de rua esperando uma palavra sua, quem vai levar? Até quando você vai fugir disso, querido? O reino dos céus não é feito só de conversa fiada. É de atitude, de convicção. É de convicção. Nós precisamos voltar ao evangelho nativo. Aquele onde a gente orava pelas pessoas, buscava, trazia, onde as pessoas olhavam e falavam assim, cara, eu quero ser que nem você. Eu quero o que você tem. E não é religião, irmão. Não é denominação. É Jesus, nós pregamos Jesus. Nós pregamos Jesus. Enquanto você fica com os seus problemas na alma,
A tua família está indo para o inferno, querido. Teus amigos estão indo para o inferno. Deus te colocou lá você como atalaia. E o que você tem feito? Pare de tentar as coisas do seu jeito. Deu tudo errado até você conhecer Jesus e fazer do teu jeito. Agora você precisa se entregar totalmente a Deus. Sabe essa crise que você tem aí? Ela só é sua crise porque você não entregou nas mãos do Senhor. Sabe esse medo que você tem aí? Ele só é seu porque você não entregou na mão do Senhor. Sabe essa dúvida que você tem aí? Ela só é sua porque você não entregou na mão de Deus. Sabe as suas frustrações que você tem aí? Ela só é sua porque você não entregou nas mãos de Deus. Sabe os medos que você tem aí? Ele só é seu porque você não entregou nas mãos de Deus. Sabe as suas preocupações que você tem aí? É porque você não entregou nas mãos de Deus. E enquanto você ficar assim, você não vai ver as coisas de Deus acontecer. Você não vai ver uma cidade transformada. Você não vai ver a sua família glorificando a Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Desculpa, de repente, algumas coisas que eu falei hoje aqui. Você falou, meu Deus, o Nilson está bravo. Eu não estou bravo com você, eu estou bravo com o inferno, querido. Eu não estou bravo com você. Eu estou indignado com o inferno. O inferno está tentando roubar a tua vida. E eu estou dizendo para você, abre o olho, irmão. Eu estou aqui para dizer, abre o olho, irmão, acorde. O diabo quer acabar com a sua família, quer acabar com a tua vida. Você tem toda uma história para escrever. E o diabo está tentando parar a sua vida. Ele quer parar a sua vida. Abra o olho. É por isso que eu estou indignado aqui hoje. Há uma luta todo dia, querida. Eu vou dizer algo para você. Ser levado não faz diferença nenhuma. Mas há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Ontem um culto todo eu chorei. Sabe por quê? Chorei por vidas. Por pessoas que eu comecei a lembrar. E falei, meu Deus. Acorda, Senhor, acorda, acorda. Mas chorei, irmão. Agora hoje eu estou indignado. Que o diabo está tentando parar a tua vida. Parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Com desânimo, com medo. Será que vai dar certo? Deus não trabalha com será, já deu certo. Já deu certo. Vou de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Mas e as minhas frustrações? Deus fala, eu curo elas. Você veio hoje para a ceia. Mas eu quero desafiar você, querido. Quero desafiar você nessa noite a voltar a Nínive. De onde você tem fugido para não fazer a vontade de Deus. Você tem ido para Tarsis. E eu vou dizer para você, Tarsis não é para você, querido. Nínive é o seu lugar. Luz só brilha nas trevas. Se você acender outra luz aqui, é luz com luz. Luz só brilha nas trevas. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a orar pela tua casa, querido. Eu queria que você comece a olhar para a tua casa, para a tua família, teus irmãos, teu pai, tua mãe, teus sobrinhos. Pare de fugir. Pare de fugir nessa noite. Pare com as suas crises, querido. Nessa noite Deus quer te alinhar. Ele quer te voltar lá em Nínive. Porque aquela cidade está clamando nessa noite por um socorro. Eu não creio no outro evangelho, querido, se não for por restauração de vidas. Eu não creio no evangelho onde um só faz, mas todos aqui nós somos a igreja de Cristo neste lugar. E se você anseia por vidas sendo transformadas,
Se você anseia pela tua casa sendo transformada, você parou de orar, você disse, não tem jeito. Como teve jeito para você? Minha família não tem jeito. Como é que teve jeito para você? Nínive nessa noite te aguarda. Tarsis não é o seu lugar. Tarsis significa as tuas vontades. Nínive, a vontade de Deus. E se você não entender, a sua família, querido, vai continuar. É o que Deus está falando comigo desde a tarde toda. A família vai sentir em volta. Quando você está indo para Tarsis e não para Nínive. E sabe, nesses dias eu posso sentir que você tem sentido luta, desânimo. O nome desse demônio que age sobre isso, desânimo, medo, covardia, é Leviatã. Ele age também sobre o orgulho, a vaidade, a soberba e a arrogância. É uma noite de restauração. Hoje nós vamos ceiar, querido. Mas você não pode cear sem primeiro você... Falei, Deus, eu estou indo para Tarsis, mas Tarsis não é meu lugar. Meu lugar é Nínive. Meu lugar é Nínive, Senhor. Começa a falar para Deus, Deus, meu lugar é Nínive. É lá que estão os perdidos, é lá que estão homens e mulheres esperando uma palavra minha, é lá que está a minha família. É lá que está aquele povo obstinado, aquele povo que não ouve, aquele povo ruim. Mas é aquele povo que Deus quer salvar. É aquele povo que Deus quer restaurar. Você é um Jonas na sua casa, querido. E se o barco está afundando é porque você está indo para Tarsis. Só Cotoriacatalá. Nessa noite Deus te tira do fundo desse navio e diz, sai para fora. Sai para fora, que este lugar eu não fiz para você. Há uma cidade te esperando, a vida te esperando. A vida te esperando na faculdade por uma palavra sua. E sabe, nesse ano você vai viver, queridos, coisas que você nunca viveu. De pessoas pedindo, por favor, ore por mim. Por favor, eu preciso de uma palavra sua. Esse ano não é um ano de você brincar com as coisas de Deus. Eu paguei um preço por brincar com as coisas de Deus. Eu perdi 15 anos da minha vida. 15 anos da minha vida. Esse dia eu cheguei, Deus me perdoa pelos 15 anos das pessoas que eu não falei. E Deus falou, corra. Corra. Essa noite é você correr por centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Ele tem te mandado, querido. Sabe, esses problemas teus, joga fora. Sabe essas crisezinhas que você tem tido de existência, joga fora. Joga fora. Sabe essas briguinhas que você tem, joga fora. Sabe o medo do amanhã, joga fora, porque o amanhã pertence a Deus, é Ele que cuida de tudo. E nós lemos a palavra. Se você está fugindo nessa noite, se você está desanimado, querido, se você está com medo, eu te convido a você dar um passo à frente. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei, se eu soubesse, eu começava a falar para você, eu não sei. Eu não tenho essa revelação, mas eu posso sentir em mim, se alguns corações que estão aqui abatidos, estão tristes nessa noite. E há umas perguntas que vêm a semana toda. Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Deus, por que o Senhor não cuidou da minha família? Deus, por que está acontecendo isso? Vem, Jonas. A Jonas aqui. A Jonas lutando. A Jonas lutando para não fazer a vontade de Deus. A Jonas querendo fugir para Tarsis. E Deus te diz nessa noite, vem. Vem porque Nínive precisa de você. Vem porque Nínive precisa de você.